Meus caros, nós temos que fugir do simplismo, porque ser simples não é ser raso, mas também não é ser simplista. Por que eu estou falando isto? Porque quando se fala, por exemplo, em quem gestou Bolsonaro, a esquerda recorre sempre contra Sérgio Moro. Sérgio Moro seria, então, inclusive o próprio Paulo Henrique Amorim falava isso em vida, que o Sérgio Moro e a Globo gestaram Bolsonaro. Assim como, num paralelo, como no caso de Trump, foi gestado pela televisão norte-americana. Meus caros, é um simplismo, porque é verdade que teve a participação, sim, da narração contra a política feita pelo lavajatismo e apresentada pela TV Globo. Sim, eu me lembro inclusive daquela operação carne fraca que não deu em nada, foi só um alarde. Realmente nós tivemos esses momentos. A questão, meus caros, é que nós temos uma situação aí um tanto quanto incompleta. Se Globo e Moro criaram a figura de Bolsonaro, uma figura que realmente houve essa falha, não foi observada, foi ridicularizada, e essa figura chegou à presidência da República, é bem verdade que a corrupção que ele falava e contra, que ele era contra do PT, ela ocorreu. Então, vou comparar a situação. Imaginemos você aí, do outro lado, tendo que atravessar uma rodovia movimentada. Ela tem um canteiro no meio, tem duas pistas, e você tem que atravessar essas pistas. Mas ela é movimentada, ela não é uma coisa que você tem que saber o momento certo de passar por ela para chegar até o outro lado. Se eu pego e atravesso sem olhar o seu lado de nada, o que eu vou ser? Um imprudente, né? Afinal de contas, eu não posso chegar e cruzar numa rodovia qualquer, sem observar, sem olhar para o que está acontecendo em volta. Mesmo que nessa situação poderia ter até um carro que tivesse a 140 por hora e fatalmente iria me atropelar, e enfim, a tragédia seria maior. É claro que esse motorista que está indo a 140 por hora, ele é imprudente. Mas quem também atravessa uma rodovia sem observar, sem calcular o tempo certo para atravessar, ela também está sendo imprudente. Ou se, no caso dessa rodovia, se ela tem uma passarela e eu opto por atravessá-la por baixo, eu estou sendo imprudente. Então, a imprudência não é só de um lado, são dos dois lados. O lavajatismo nasceu porque, sim, houve corrupção no governo do PT, nos governos de Lula e Dilma. Principalmente no governo Lula, em que o Lula fez vistas grossas para a corrupção. Tanto é que o Palocci devolveu aquela quantia enorme para se livrar da cadeia. Ou estamos falando alguma mentira? Então, meus caros, ficarmos somente culpando o Moro, a Globo, ficarmos a narrativa do vitimismo contra a Lava Jato, aquele discursinho que o Reinaldo Azevedo faz contra ela, não nos resolve o problema. Porque o problema da Lava Jato não foi ela detectar os problemas de corrupção do governo Lula. Foi ela se aparelhar politicamente por meios desonestos. Agora a questão é, a desonestidade de Moro limpa a desonestidade de Lula? A meu ver, não. E é isso que muitos aí querem tentar limpar a barra do Lula, colocando o rótulo de coitadinho, foi perseguido, é vitimazinha da situação. Não, a gente também planta as coisas. E isso aconteceu porque quem hoje se diz vítima e perseguido cometeu sim irregularidades. Agora, o fato de ele estar sendo absolvido pelas ilegalidades, porque foi mal julgado, não significa que ele foi inocentado. São coisas diferentes, mas essa turma que aceita
votar a PEC do calote, é a mesma turma que prega a moralidade para os outros, mas quando chega no seu quintal faz vistas grossas. É aquele que fica cuidando da filha da vizinha, que, né, é promíscua, mas não olha a que tem dentro de casa, fazendo talvez muito pior, ou talvez a filha da vizinha não é o que ele pensa, e sim a sua própria filha. É muito fácil apontar o dedo para os outros. E como bem dizia a minha avó, a língua é o chicote da bunda. E é o chicote da bunda dos petistas a língua, porque eles não têm moral nenhuma para bater de frente com o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eles agem do mesmo modus operandi, sempre com meias verdades e mentiras, tudo a seu favor. Tudo, né, sempre com uma narrativa, porque a história de narrativas políticas começou lá com o PT, copiado por uma direita que até um tempo atrás andava de mãos dadas com o PT. Então, meus caros, moralidade zero não faz com que a gente tenha força para derrubar um incompetente e um imoral como o Bolsonaro. Pronto, falei.